Ela está falando consulta comigo aqui, viu, gente? Vocês não precisam saber do que a gente está falando, não. Seus curiosos. Eu te contar, né? Vocês querem saber que eu estou falando com ela, mas não vou contar, não. Só o Jonas estava ouvindo, né, Jonas? Mas o Jonas é meu parceiro, né? Faixa, não vai contar os meus segredos que eu acabei de contar para ela. Mas é muito legal isso, gente. Por quê? A grande maioria, ou se não quase todos nós, carregamos alguma coisa mal resolvida em nossas vidas. E é aquela coisinha que vem nos enchendo, nos perturbando, dificultando a vida não anda, o amor não acontece, o sucesso não vem, né? A infelicidade chega, aí tudo isso é psicossomático, o teu corpo depois também já vai sofrendo, não só o teu espírito, tua alma, teu consciente, teu inconsciente, vira uma pinóia a tua vida. Se você não resolver isso. Algumas pessoas conseguem de maneira consciente resolver. Interessante isso, né? Por quê? Porque assim, sozinhas resolvem esse problema com o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Isso, né? A gente tem no nosso cérebro esse sistema de adaptação de informação. Então, todo dia, na verdade, a gente faz isso, né? Até quando a gente fala assim que o EMDR é a abreviação de dessensibilização, reprocessamento por meio dos movimentos oculares, né? Esse movimento ocular a gente faz durante toda a noite, no momento que a gente está sonhando, que é o sono REM, né? Então o olho fica tremendo rapidinho, isso, para um lado e para o outro. Então, essa parte que o olho faz involuntariamente, né? É uma forma que o nosso cérebro aí encontra de processar Está processando aquilo tudo que aconteceu durante o dia. As nossas informações. Então, por isso que às vezes você tem um dia que, né, teve uma dificuldade, ou com um colega de trabalho, ou, né, alguma perturbação, fica com raiva, fica pensando, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, aí acaba saindo de perto, conversando um pouco sobre aquilo, dorme e no outro dia está bem a respeito daquela situação, né? Por quê? Porque o cérebro fez o trabalho dele. Então, assim, tem situações que o cérebro consegue e funciona e faz o trabalho dele. À noite, durante o sono. Que a gente tem essa capacidade, né, de se autocurar, né? Isso está no nosso corpo, é da gente. E tem momentos que não consegue, por quê? Ou porque, vamos dizer assim, o HD está muito cheio, aconteceu muita coisa difícil, né, ao longo da vida, e daí eu não estou dando mais conta de processar tudo isso. Ou existiram situações muito grandes, traumas grandes, né? Pancadas muito fortes. Aí vem aquelas histórias, o abuso sexual, a morte, né? A mãe que perde o filho, o assalto. Então, e se isso não for resolvido, gente, vai te causar um grande problema em algum momento da tua vida. Sim. Na verdade, não é em algum momento da vida. Quando uma situação dessa grande acontece com a pessoa, todo momento da vida, aquilo vai estar perturbando de alguma forma. Mas eu digo de uma forma não consciente, né? Eu vou passar para um outro nível. Eu tive um amigo que foi violentamente assaltado e ele não conseguiu entender aquilo. Não conseguiu. É claro que isso é um assunto que muita gente, na parte médica, não, pode ser como pode não ser, pode ser como pode não ser. Você sabe que câncer é uma coisa que nós estamos engatinhando muito ainda. Anos depois, ele teve um câncer e foi. Né? Olha. Todos que eram seus filhos sabiam o que detonou, o gatilho que ocasionou foi aquele trauma não resolvido do assalto violento que ele sofreu. Né? Então, todos nós temos. E essa psicossomatização que o nosso corpo faz com as dificuldades, com as coisas difíceis que vão acontecendo. Por isso que no tratamento a gente sempre relaciona onde que sente isso no corpo, porque sente, é só porque a gente não consegue perceber isso claramente quando está passando pela situação, entende? Então a gente precisa trazer para a consciência mesmo, é isso que a gente acaba fazendo com o paciente, assim, essa situação, o pensamento negativo, a emoção e aonde sente no corpo. Daí a pessoa começa a perceber. Pode ser em qualquer lugar do corpo ou normalmente você falou aqui estômago e não, peito? Tem gente que sente nas costas, tem paciente que sente nas costas, tem gente que sente no corpo inteiro, formiga tudo. Aquela situação, quando aciona, né? Quando engata, né? A emoção começa a pegar, a gente vai trabalhar, então sente... O corpo faz, acusa o baque, acusa a pancada. Vai acusando. E aí
não vai tratando, não vai cuidando, não vai tratando, não vai cuidando. E pode virar uma doença mais grave. Física, realmente física. Física. Realmente. Por enquanto ela é emocional. Úlceras, gastrites, Exatamente. fibromialgia. Fibromialgia. Eu já falei que a gente vai comentar sobre esse assunto aí. Hoje eles tratam a fibromialgia como um distúrbio emocional. Tem um quê emocional nessa história, porque dói tudo e não se sabe de onde o fundo emocional. E é uma dor muito grande. Geralmente pessoas que têm fibromialgia sofreram traumas muito grandes, muito difícil de lidar. Ou períodos de estresse muito grande na vida. A minha mãe agora colou a cara na televisão lá na casa dela. E ela está falando para mim agora. Minha mãe perdeu 2 filhos num acidente. E ela tem fibromialgia. Olha. Então, né? Agora, achei a cura, não sei. Muito Pode relacionado, ser, né? muito relacionado. Eu normalmente uso esses exemplos que são meus, de família, para que as pessoas que estão em casa se identifiquem com isso. Né? Pô, se o Chico está falando que a mãe dele sofreu esse trauma tão grande, o amigo dele sofreu. Poxa, é verdade, eu também lembrei que agora é importante, né, ter relacionar uma coisa com a outra. Isso Mas, mesmo. enfim, como curar isso? Você faz esse tratamento, você aciona os 2 lados do cérebro, isso. Demora para pegar no tranco a porcaria do cérebro? Não demora. Até porque isso é uma coisa natural do cérebro, né? Então, na verdade, a gente busca a situação lá difícil que a pessoa viveu, faz as perguntas, encontra as crenças, a emoção e aonde isso pega no corpo, né? E dá o gatilho. Daí começa a estimulação. A pessoa vai falando para mim o que ela está percebendo, o que está lembrando, né? Então, vai passar aquelas situações que a pessoa viveu, né? Vai passar novamente, ela vai olhar agora como adulto para aquilo. Então, se em algum momento a pessoa ela tiver com dificuldade para entender o momento que a terapeuta daí pode intervir, a ideia é que a terapeuta fale cada vez menos e a pessoa cada vez mais. E a pessoa resolva sozinha, porque o cérebro e a pessoa têm a capacidade de fazer isso sozinha. Então, é uma terapia que realmente funciona, ela é eficaz porque é o teu corpo que te cura. Isso é uma coisa muito esquisita. Por quê? Porque normalmente quando você vai à procura de uma cura, de uma ajuda, você imagina que as respostas estão lá naquele profissional. Sim. Não é o médico que vai dizer, é o médico. Sim. Normalmente em especialidades, né, outras, ele vai dizer, você está com a perna quebrada, eu vou ter que botar um gesso nesse negócio. Ele vai te dar a forma de arrumar a cura. Na psicologia é diferente, né? A pessoa, como você falou, a psicóloga ou o psicólogo começa a provocar e aí depois a pessoa sendo provocada vai abrindo o jogo, vai abrindo, daqui a pouco ela não para de falar. Assim, mas eu só falei sozinho? Claro, é você que tem que falar, não sou eu. O profissional só tem que provocar a situação, não é isso? E essa forma de terapia, ela é um pouco diferente das que a gente vem utilizando, das que eu utilizava antigamente também, que é a terapia tradicional, essa de falar, de conversar, né? Então, essa terapia, não é que a gente fala pouco, mas a gente vai falar, o paciente vai falar o que ele está lembrando e o que ele está percebendo. E a ideia é que a gente não fale muito sobre aquilo e que a gente siga com isso. Vamos lá, deixa passar. Vamos seguir com isso que está vindo. Agora eu lembrei lá de uma coisa, está lá na infância. Lembrei lá de uma coisa quando eu tinha 13 anos. Não tem nada a ver. Tem. Fala. Qual é a relação que tu faz com isso? É uma emoção? É o que está pegando ali? Vamos com isso. Beleza. Entende? Então, sempre tem alguma coisa ligada àquela situação que a gente começou a trabalhar no início da sessão. E pode. Muitas vezes a pessoa vai pensando uma coisa e descobre que é outra totalmente diferente, né? Até chegar no verdadeiro âmago do problema todo, ela pensa, eu fui porque isso, porque aquilo, e acaba descobrindo que era uma outra coisa, que estava tão bem escondidinho, que a gente esconde bem, né? Isso, esconde, né? Tá bem lá guardadinho. Tem coisas que o próprio cérebro esconde, porque se a gente lembrar, a gente não vai dar conta de viver. Sério? Por exemplo, um acidente de trânsito. Já sofreu um acidente de trânsito? Gravíssimo nunca. Não? Não. Quem sofreu um acidente um pouco mais grave pode, vai estar lembrando aí, ou na verdade não lembrando, porque não consegue lembrar de todo o acidente. Sim, isso eu. E não é que, como assim, parece que eu meio que apaguei, eu já sofri um acidente de trânsito, e assim, estava indo com o carro, né, parecia que estava tudo certo, de repente parece que eu fecho o olho. Daí eu abro o olho, o carro está batendo, daí eu fecho o olho de novo.
Aí eu abro o olho de novo, daí eu tô lá pendurada. Daí eu fecho o olho. Assim. Mas a forma que o cérebro encontrou de me proteger para eu poder andar de carro hoje em dia. Certo. Entende? Então, faz esse... Então você está falando de você. Ah, viu? Agora é ela que está falando dela, gente. Sim. Isso aconteceu contigo. Aconteceu comigo. Você tem uma cicatriz ali? Tenho. Tem, né? Bonita cicatriz, viu? Tá tudo certo. Mulher já, não, ficou perfeita. Tem cicatrizes tranquilo. Que ajudam no visual. Mas essa questão agora foi ela que falou da situação dela. Você sofreu um acidente. Isso. A forma como tu lembra dele é isso, dessa forma. Fecha o olho, bati. Fecha o olho, tô pendurado. Fecha o olho, tô no hospital. Então, e é isso assim, essa forma assim, a dor que eu senti eu não lembro, né? Então, é bem essa questão, assim, a dor do parto também, o quanto que a gente esquece depois, né? É só nascer que passa. Daí não lembra mais, por quê? Porque senão não vai ter outro filho. Né? O cérebro faz isso, assim, é um jeito que ele encontra de nos proteger. Em momentos extremamente traumáticos, de um acidente que há uma amputação, há um trauma muito forte, a pessoa nem sente dor no primeiro momento, porque o cérebro faz... Ele corta, né? Justamente para proteger a pessoa. Isso. É uma forma de autoproteção. Depois ele libera as dores, as coisas todas. Mas enfim, vamos voltar para as recordações, que ainda estava recordando coisa boa. O Jonas já está recordando. Está recordando, Jonas? Tá voltando? Eu imagino em casa um monte de gente, meu Deus, é verdade, agora, olha, veio uma imagem que eu nem lembrava mais. Lembrava. Então, o subconsciente sabia. Você que não estava processando. Mas... o que acontece é que às vezes a gente não liga uma coisa na outra. Né? Então, assim, hoje tem uma dificuldade, né, em relação, né, a relacionamentos, por exemplo, né? Não consegue se relacionar com o namorado, né? Tem sempre a dificuldade, então não dá certo uma relação, não dá certo outra relação, então aquilo tem algum lugar de começo, que começou. Ou foi lá no primeiro namorado, que ela gostava do menino e o rapaz não estava muito aí, e daí ficou com ela e depois foi embora, e ela se sentiu abandonada. E isso se repete nas outras relações, porque aquilo ficou traumatizado para ela. Ou gostava tanto do pai, o pai a deixou, que ela não consegue mais ter essa relação com outros homens, uma relação de confiança. A dificuldade de relacionamento entre casal está muito ligado na história dos pais, né? Da mãe ou com o pai, então... Essa relação também fala muito de como você vai ter as suas relações futuras aí. Existe uma filosofia chamada, eu sempre falo porque é uma filosofia que eu estudo bastante, chamada Seichonoye, que é japonesa, você deve conhecer, e que ela fala justamente disso, né? Analisa como foi a tua relação com teu pai e com tua mãe. E os perdoe. Somente com o perdão verdadeiro do fundo da tua alma para com teu pai, com a tua mãe, você vai resolver vários problemas da sua vida. É o perdão, não só ao pai ou à mãe, num trauma familiar, não só a alguém que te causou um mal físico e psicológico, a alguém que bateu no teu carro, alguém que te assaltou. É o perdão. Vamos usar essa palavra perdão, essa expressão perdão, porque ela é forte. O perdão verdadeiro, assim, olha, perdoo, isso não tem mais importância na minha vida. É uma das chaves para a cura emocional? É uma das chaves para a cura emocional. Porque no momento que eu perdoo a minha mãe pelo que ela não deu conta de fazer, eu entendo porque ela não deu conta de fazer, né? Então, na verdade, a gente, né, utiliza... qual palavra, né? Então, essa palavra, ela fecha, até porque é uma palavra que todo mundo conhece bem. Universal. Enfim, né? Mas é esse entendimento que a pessoa faz a respeito da vida dela. Porque naquele momento, né, que a mãe não pôde estar tão presente, que a mãe não pegou no colo no momento que a criança queria e se sentiu abandonada, não quer dizer que a mãe não ame aquela criança. Quer dizer que a mãe também está passando por algumas situações difíceis no momento e que não está dando conta de lidar, por exemplo, com a casa que está pegando fogo. Sim. Entende? E daí eu não dou conta de fazer tudo e de cuidar realmente e dar para o meu filho o que ele está precisando naquele momento, porque eu também não estou dando conta disso, né? Então, esse é o entendimento, né? Que acaba depois tu conseguindo, é bem essa história, assim, de conseguir perdoar pai e mãe e seguir em frente, né? Porque
quando a gente não consegue perdoar o pai e a mãe, tem uma criança interna muito aflorada dentro da gente, enquanto a gente está adulto. E lugar de criança não é na vida adulta, né? Quem está aí agindo tem que ser o adulto, né? E a criança precisa estar o quê dentro da gente? Acolhida, calminha, tranquila, feliz. Né? É. Brincando, feito com uma criança. E a gente que precisa cuidar dela. Exatamente isso. E aí vai para os relacionamentos da mesma forma. Né? Então, a gente está falando que não dá certo, não dá certo, não dá certo. Ou um relacionamento que chega ao final, enquanto você não entender que aquilo é o final, ou que aquilo não faz mais parte, também você vai levar aquilo para a vida inteira. Aquele ódio, aquele rancor. Vale a pena? Não vale, né? Não vale. Só que a pessoa carrega. Né? Só que daí é essa história, assim, às vezes a gente que consegue lidar bem com os finais, fala para essa pessoa, não, mas bola para frente, tá tranquilo. Mas a pessoa não consegue, porque o que ela passou na vida dela, eu não passei. E aquele final daquele relacionamento atual, tá pegando em alguma coisa lá atrás no passado dessa pessoa, que eu também não vivi. Também não. Então eu não vou entender por que ela não vai, entende? Por isso Às vezes acontece isso, né? O famoso conselho de amigo é uma coisa complicadíssima. Amiga! Amiga! Vai embora, então, amigão, vai, chuta a pau da barraca aí, ó, vai. A fila anda, vamos pro mosquito nós. Tem gente que não vai. Para você que tá legal, tá equilibrado, não tem qualquer problema com esse tipo de situação, tá tudo certo. Vamos em frente, a vida segue. Mas para a pessoa que está passando, está sofrendo, é sinal de que ela não está realmente conseguindo resolver aquilo. Ela está com um problema com aquilo. Aí esse mesmo cara que fala, a vida segue, amigo, vamos embora, vamos para a festa. Aí daqui a pouco você fala, puxa qualquer assunto que traz à tona um problema que é dele, aí ele é que não consegue. Ou seja, nós todos somos empipinados, meus queridos. Nós todos temos esse negocinho aí, esses traumas, essas coisas, uns em um nível mais alto, mais profundo, outros menores, mas o importante é todos sabermos trabalhar com isso. E quando a gente não sabe, o que a gente faz? Procura uma amiga que sabe. Procura uma profissional, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante, assim, até a gente acabou nem falando muito do baixo rendimento escolar, né? Mas deixa eu te explicar o porquê. Quem está em casa assistindo, né, tudo aquilo que a gente falou aqui no programa inteiro, se aplica no baixo rendimento escolar, no tratamento daquela criança que está com baixo rendimento escolar. Vai saber o porquê, qual foi o trauma, se existe um trauma, vai tratar, né, os dois lados do cérebro, vai equilibrar racional com emocional, vai também ajudar a família a se entender, porque muitas vezes é a família, toda a família está precisando de ajuda, blá, 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 blá. Então, quem está em casa sabe que se seu filho está com um problema de baixo rendimento, né, tem como tratar, tem como curar, tem como ajudar, mas, né, a tua presença hoje aqui foi para chamar a atenção não só do baixo rendimento, porque nós todos temos baixo rendimento em algum momento de nossa vida, em alguma situação de nossa vida. Não só escolar, né? Não é só na escolar. Né? No emocional, no profissional, seja onde for, nós temos uma trava. E, na verdade, o baixo rendimento escolar, que eu acho que é uma coisa importante de deixar claro, é um sintoma, né? Sintoma de que alguma coisa não vai bem na vida daquela criança ou do adulto, porque eu já recebi adultos que eu estou na faculdade e eu não consigo me concentrar, eu não consigo entender, então a gente já trabalhou coisas da infância nesse adulto, então tem. Então, o baixo rendimento escolar, a agressividade, a impulsividade, o retraimento, né? A timidez, a síndrome do pânico, a fibromialgia, tudo isso é sintoma de que alguma coisa na vida dessa pessoa não vai bem, ou não vai bem há muito tempo, ou não vai bem há pouco tempo, ou aquela pessoa que fica pulando de galho em galho no emprego, aquela pessoa que pula de galho em galho em relacionamentos, as ansiedades, aquela pessoa que tem, enfim, são muitos os exemplos, na verdade. Procurar ajuda mesmo, né? Porque nesse momento, às vezes, a gente não dá conta de lidar sozinho com algumas coisas. Porque se está atrapalhando, é sinal que a gente não está dando conta. Né? Se já gerou um sintoma, né? Emocional primeiro, depois o físico, né? Vai por esse caminho. Você falou que a agressividade do aluno, do adolescente, o filho em casa agressivo com os pais, alguma coisa tem. Está acontecendo alguma coisa e vamos investigar. Tem que estar atento. Não adianta, os hormônios da adolescência. Então, assim,
E precisa, né? E essa investigação, ela pode começar pelos pais em casa. Então, essa conversa mesmo, de sentar com o filho, de perguntar o que está acontecendo, o que não entendeu, né? Por que na criança gera um trauma? Porque ela tem que dar conta de algumas situações sozinha. Então, se eu tenho o pai e a mãe que vai estar me ajudando a lidar com a perda do meu avô querido, isso talvez não vire trauma, eu entende? tenho que confiar no pai e na mãe, né? E daí é essa coisa, assim, de ter o pai, de poder falar sobre aquilo, vamos conversar sobre isso. Se a criança viveu a situação difícil, tem que conversar com ela sobre isso. Se ela não viveu, é uma outra coisa. Se eu não falar com ela sobre isso, como é que tu está entendendo? Como é que tu está lidando com isso? Tá fácil, tá difícil, tá sentindo, tá doendo, tá como, né? E se vê que aconteceu um trauma que é visível, como um pai, uma mãe, um avô, separação, morte, acidente, seja o que for, fique atento a essa criança após esse fato acontecer. Isso. Se ela não demonstrar qualquer tipo de Porque ela processou dificuldade, bem. ela processou bem, a vida segue. Mas se ela começou a apresentar, e não só as crianças, né? Qualquer ser humano, após um trauma, seja o que for, começou a apresentar dificuldades em algum setor da sua vida, é sinal de que não foi bem resolvido o negócio. Isso mesmo. Muito bem. Você consulta onde, querida? Eu atendo na Clínica Jardim América. Sabe, ali tem um Laboratório Cruzeiro, perto da Unidade. Laboratório Cruzeiro, perto da Unidade. Qual é a rua? É Rua Raulino João Rosar, 91. Tem o GEDOC. Sim. Na quadra do GEDOC, na rua de trás. Sim. Ali. Sim. Laboratório Cruzeiro e Clínica Jardim América. Perto do Barba. Um pouco antes do Barba, isso mesmo. Na Rua do Barba. Então, eu atendo ali. Muito bem, legal. Estou vendo aqui tudo, transtorno de ansiedade, fobia, síndrome do pânico, crises da vida, traição, divórcio, dificuldades em estabelecer relacionamentos íntimos, baixa autoestima. Isso é horrível, né? Eu sou uma naba mesmo, né? Não, eu não vou conseguir nunca nada na minha vida, porque é terrível, né? Terrível, Vamos voltar um outro programa, pode ser? Pode ser. Próximo convite? Aqui tem temas fantásticos aqui. Tem bastante coisa para falar a respeito, né? Muito bem. Querida, prazer muito grande te receber aqui. Prazer foi meu. Gostei Obrigada muito. pelo convite. Hoje eu faria aquele, já acabou a entrevista? Podemos ficar aqui um tempão conversando, porque invariavelmente eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estão assistindo, ou pela televisão, ou pelo Facebook ao vivo, se identificarem em algum momento. Puxa, olha, quem sabe? E a gente precisa disso. Tudo que a gente falou é coisa mesmo do ser humano, humano. Da gente que sente que... Esse ser humaninho, né? Danadinho. Isso aí. Legal, obrigado, linda. A gente volta amanhã, quinta-feira. Um beijão pra você, minha linda. Um abração a você, meu querido. Até amanhã. Tchau.